caracterização. E tem mais notícias internacionais também. Bom, eu vou passar para o companheiro Caio para abrir a pauta nacional falando de uma greve importante, né, de um setor pequeno do funcionalismo, mas que mostra a tendência de luta contra o arroxo salarial imposto pelo governo Bolsonaro e por toda a direita. Com você, Caio. Exatamente. Seguindo essa tendência, né, de mobilização contra o arroxo salarial e a inflação, os trabalhadores do Tesouro Nacional, eles decidiram na última terça-feira, no dia de ontem, por greve por tempo indeterminado, né, com início na próxima segunda-feira, que é dia 23, cerca de 71% mais de 71% dos participantes da Assembleia, que aconteceu, né, realizada aí pelo sindicato, Unacom Sindical, Sindicato Nacional dos Auditores e Técnicos Federais, eles decidiram pela greve, né, pela paralisação, que vai começar na próxima segunda-feira. A paralisação tem a ver com a política, ou a falta, né, de política do governo para a reestruturação das carreiras, né, de finanças e controle, né, e, inclusive, está se aproximando aí, né, o fim do prazo legal para recomposição salarial, né, por conta das eleições. Então, está se aproximando e o governo está enrolando, né, falando no português mais claro, as recomposições salariais. Também outra coisa que pesa foi que o governo havia decidido, né, que daria só o reajuste para os policiais federais, para carreiras militares, né, para os policiais federais e para agentes penitenciários, policiais federais rodoviários, né, e agentes penitenciários. E depois houve toda uma mobilização no setor público, né, outras categorias estão em greve, inclusive, não vamos falar, se revoltaram contra essa política reacionária, né, do governo, de querer dar aumento só para as forças de repressão. O governo recuou, né, e afirmou que ia dar 5% para todo o funcionalismo público federal, mas também até agora esse 5%, que é absolutamente insuficiente, né, absurdamente insuficiente, mas porque os salários estão congelados aí desde 2019, pelo menos, né? Então, os servidores também não aceitaram não se satisfizeram com essa promessa, né? É uma promessa, por enquanto, até agora, de 5% para todo o serviço público federal. Bom, outros trabalhadores também estão em greve do serviço público federal, como os funcionários da Controladoria Geral da União. Na verdade, os funcionários da Controladoria da União, a CGU, eles vão se reunir na sexta-feira em assembleia e vão poder decidir se vão entrar em greve ou não. Já os trabalhadores, servidores, né, do Banco Central e do INSS estão, nesse momento, aí em greve. Bom, a proposta que o governo tinha, né, de conceder apenas reajuste para os policiais, depois eles quiseram, como proposta ainda não está fechada, não dar esse reajuste para os policiais, mas apenas equiparar o salário dos agentes penitenciários com o salário do agente da Polícia Federal, né? Que, só para a gente ter uma noção, para a gente saber quanto que ganha um pouco esse grupo de pessoas, rapidinho, a Polícia Rodoviária Federal ganha de 9 mil, entre 9 mil e 16 mil. Um agente da Polícia Federal ganha de 12 mil a 18 mil. E um agente do Departamento Penitenciário Nacional ganha de 5,6 mil a 10 mil. Então, eles querem equiparar aqui o agente que ganha menos com os demais, né? Pelo menos com o agente da Polícia Rodoviária Federal. Tá aí os salários, né? E também
Bom, mas está aí mais uma tendência, né, uma expressão importante, uma tendência de luta que se manifesta primeiro nos servidores, mas que também tem se manifestado aí em amplas categorias, como a gente já viu aqui, greve dos metalúrgicos em Volta Redonda, e que também vem se manifestando aí em outros setores por todo o país, essa tendência, né, de luta por recomposição salarial. Também pudera, né, Caio? Porque a situação ela tá para lá de fora de controle, com a inflação aí em disparada, né, tudo subindo. Por isso o nosso programa Análise Sindical de hoje, que foi ao ar, né, aqui a partir das 7 horas, e tem aqui no arquivo da Causa Operária TV para você assistir, destacou a questão do salário mínimo, a necessidade, porque segundo o próprio DIEESE, né, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o salário mínimo para cumprir, né, aquilo que está lá estabelecido na Constituição, o salário mínimo necessário deveria ser aí da ordem de 6.750, né? Aí o Data Causa, estudando o assunto, apontou aí como um salário teria que ser aí de mais de R$ 7.000, salário mínimo, para cumprir o que está na Constituição, né? Atender a necessidade do trabalhador e de sua família com moradia, saúde, educação, vestuário, né? Previdência, lazer, quer dizer, as necessidades vitais de uma família trabalhadora. Bom, e a gente vê aí essa defasagem, né? A gente pode tomar como comparação até o piso salarial dos professores, né? Que os estados e municípios estão pagando para não brigar, está tendo greves e mobilizações desde o começo do ano em várias regiões, e é a miséria, e põe miséria nisso, de R$ 3.845. Isso de uma categoria que se exige formação superior e continuada. Quer dizer, o salário está lá embaixo em todo o país e seria necessário, foi o que foi destacado no programa Análise Sindical de hoje, uma campanha, né, nacional da CUT, dos sindicatos de todo o país, né, para não só colocar a questão do mínimo de R$ 7.000, mas o problema de uma elevação geral do salário de 50% para fazer frente a essa onda inflacionária. Bom, mas enquanto a gente vê aí uma certa paralisia, né, no movimento sindical, o pessoal só faz discurso e fala de eleição, mas não fala de mobilização concreta, o trabalhador continua andando de marcha ré. Né? Na nossa pauta agora, queria destacar 2 estudos, né, que apontaram essa situação de retrocesso, né, nesse período de golpe. Um primeiro estudo em relação à reforma, os efeitos da famigerada reforma trabalhista aprovada logo depois do golpe, né, no governo Temer, em 2017, um estudo que foi feito pelo Centro de Pesquisas em Macroeconomia das Desigualdades, o MAD, que fica sediado na Universidade de São Paulo, na USP. Bom, o estudo apontou o seguinte, que embora havia aí toda uma situação de um anúncio, né? O governo Temer, por exemplo, anunciava, né, que a reforma trabalhista ia gerar milhões de empregos. Falava assim, 6 milhões, 8 milhões de novos empregos que adviriam da reforma trabalhista, da chamada flexibilização. Ferrar com a vida do trabalhador, rasgar, jogar na lata do lixo a CLT, como eles fizeram, né, eliminar vários direitos trabalhistas. Bom, e aí se falava que isso criaria entre 2 a 6 milhões de empregos, era o mínimo. Tinha gente que falava até mais, né, eram as promessas. Bom, o estudo concluiu que isso não tem nem de longe se verifica, nem de longe se verifica, né? Não há nenhuma mudança nesse sentido, pelo contrário, né? A gente viu essa semana, com esse frio enorme que tem em São Paulo, nós tivemos aí uma fila, num único dia, já de madrugada, no começo do dia, mais de 6.000 pessoas fazendo fila no Anhangabaú desde ontem, né? Isso aí
A expectativa é que até sexta-feira passe pelo local entre 15 e 20 mil pessoas tentando uma vaga de emprego, né, na política demagógica que alguns sindicatos acabam fazendo aí, para levar os trabalhadores a disputarem aí um punhado de vagas, né? Bom, e um outro estudo foi feito também, mostrando que o Brasil perdeu 2,8 milhões de empregos com carteira assinada nos últimos anos. Porque são empregos, não é só o problema da rotatividade, é que empregos que foram jogados na lata do lixo. E esse estudo aí foi feito por um grupo de consultores particular, né? Foi divulgado pelo jornal O Globo, da LCA Consultores. E os dados foram tomados como base aí a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD, do IBGE. Segundo esse estudo, né, entre 2014 e 2022, quer dizer, desde o início da crise que a burguesia procurou impor para derrubar o governo Dilma em 2016, 2,8, quase 3 milhões de empregos a menos de carteira assinada. Bom, os empregos que foram criados aí nos últimos anos, né, até que a burguesia vem fazendo uma campanha de que são vagas sem direitos trabalhistas, né? Nos últimos anos, 8 milhões de brasileiros abriram o CNPJ, viraram MEI, viraram empresa, né, para poder dar recibo, como se fosse uma empresa, e serem contratados aí sem direito a nada, sem direito a férias, sem direito a 13º, sem direito a fundo de garantia, em troca exclusivamente de um pagamento miserável pelo serviço prestado, como, por exemplo, os trabalhadores em aplicativos, né, e muitas outras funções. Hoje está se contratando todo tipo de função, né? Aqui num programa semana passada, um professor de educação física, dizendo que uma academia lá no Rio Grande do Sul, pagando R$600 para o professor trabalhar, né, a semana inteira, né, e o professor ainda tem que ser contratado como um MEI, né, apresentando um CNPJ. Quer dizer, é um regime de escravidão que se impôs nesses anos, e por isso, obviamente, a mobilização, né, a luta para colocar abaixo essa situação, se mobilizar contra a vitória da direita nas eleições, em defesa da candidatura do ex-presidente Lula, com um programa de defesa do emprego, da redução da jornada de trabalho, né, da revogação da famigerada reforma trabalhista, está colocado na ordem do dia, né, e em função disso, nós temos que levar a batalha para construir os comitês de luta. Bom, eu atropelei a pauta aqui.